Perfeito, então vamos lá. Bom, pessoal, o Denis já falou um pouco aí sobre a minha trajetória, agradeço a ele também a oportunidade de estar aqui no evento. Eu trabalho com SEO há 10 anos e estar 10 anos no mercado e ouvir um depoimento desse, igual do Denis, é muito bacana. Saber que eu já pude contribuir aí para a formação de alguns profissionais que atualmente estão no mercado trabalhando com SEO. Eu sou autor do livro que ele estava falando, né, o SEO, Otimização de Sites, aplicando técnicas de otimização de sites com uma abordagem prática. Ele é um livro mais voltado a projeto do que a técnica. Isso porque o SEO, bem como o mercado de SEO, ele muda muito. Então, quando eu escrevi esse livro, eu tinha a preocupação de escrever um livro que ele fosse o mais atemporal possível. Então, eu fiz um livro muito mais voltado a projeto, a organização de um projeto de SEO. Sou CEO da WIP Digital Intelligence. Nós somos focados em SEO, links patrocinados e social media. E sou palestrante também em temas de otimização de sites, marketing de conteúdo, social media e professor de pós-graduação em algumas faculdades aqui na região metropolitana. SEO e migração de sites. É a segunda vez que eu estou dando essa mesma palestra, eu dei uma atualizada em alguns dados, porque eu considero um tema muito relevante, contudo, muito marginalizado ainda pela comunidade de SEO aqui no Brasil. Eu pouco vi se falar sobre isso, e é um tema que eu acho muito importante. Por quê? Tu vai lá, tu faz SEO, faz tudo aquilo que o Léo comentou de manhã, né? Tu otimiza o site, tu tem ótimos resultados, né? Tu vai fazer um conteúdo excelente, vai fazer os vídeos que o Camilo falou, vai colocar uma plataforma de e-commerce muito legal, né? Daí um dia tu decide migrar, né? Tu decide trocar de plataforma, tu decide que a loja avançou, mas o e-commerce, por algum sentido, a plataforma que tu está usando, as imitações dela, elas não acompanham a evolução do negócio, ela precisa de inovações, melhorias de design, melhorias de tecnologia, e decide que tem que trocar a plataforma de e-commerce. Isso é uma coisa muito complicada, porque é literalmente você trocar a roda do carro com o carro andando. O e-commerce ele não pode parar. Pelo menos eu nunca presenciei a situação onde o dono do e-commerce ele decidiu vamos parar o e-commerce e trocar a loja. Pela vontade dele, não. E se isso não tem o planejamento adequado, se isso não é trabalhado de uma forma onde o consultor de SEO vai assistir essa mudança, os profissionais necessários de usabilidade, de tagueamento, entre outros, eles não vão acompanhar esse processo ele se transforma num completo desastre. E o que me preocupa, e o motivo de eu dar essa palestra pela segunda vez, e vou continuar dando ainda até o meio do ano que vem, em alguns outros eventos, é que eu ainda vejo esses desastres eles acontecendo. Essa é uma palestra muito mais de conscientização do que tentar ensinar como se deve ocorrer uma migração, ou mesmo a construção de um e-commerce. Eu, às vezes, recebo, às vezes não, tem se tornado frequente. Olá, bom dia. Tem um celular tocando. Olá, bom dia. Estamos mudando nossa plataforma de e-commerce e o Go Live, o lançamento, é a semana que vem. Precisamos de um acompanhamento de SEO. Fantástico, né? Como eu me sinto quando isso acontece? Eu me sinto assim. É sinal de que o negócio o negócio está muito errado. Tem muita coisa errada.
Mesmo hoje, a maior parte das plataformas de e-commerce, tá, elas estando muito bem preparadas para a parte técnica de SEO, existem alguns acompanhamentos, como de conteúdo e outras coisas, que precisam ser vistas muito antes disso acontecer. Como organização estrutural do site, organização estrutural de conteúdo, né, eu me refiro, dentre outras coisas. Tá? E quais são os problemas comuns? Dá para aumentar um pouquinho o volume? Estou com a garganta um pouco ruim. Quais são os problemas comuns que acontecem quando essa migração ela não é assistida? Tá? Queda de receita, queda de tráfego e queda de posicionamento por palavras-chave. Então, o cara foi lá, ele fez um projeto de SEO maravilhoso no site antigo, ele contratou lá um SEO, o cara ensinou ele o que ele deveria fazer, ajudou ele, eles elaboraram estratégias de link building, de conteúdo, ajeitaram toda a parte técnica, né? O site está perfeito, com um conteúdo perfeito, eu vou migrar tudo isso para uma outra plataforma, o que eu vou fazer? Se eu não me preocupei com isso, eu vou ter esses problemas aqui. E esses problemas, eles costumam ser frequentes. Né? E daí eles perguntam, tá, e os meus resultados? Porque o cara ele vai lá, ele gasta 100 pau num setup de plataforma, tá? E ele não pensa que ele tem que... Ele não pensa em todo o dinheiro que ele já gastou com SEO e outras coisas, conteúdo e outras coisas. Ele só pensa na mudança de plataforma. Né? E ele espera mudar de plataforma e ter um resultado fantástico. Né? Se ele não fizer o trabalho adequado, ele não vai ter resultado. Tá? A migração ela precisa funcionar como uma linha do tempo. Onde, antes de tudo, eu ouvi alguém perguntando aqui, como que eu faço para escolher a minha plataforma? Tá? Eu acho que, antes de tudo, você precisa pensar nas premissas de SEO para o seu negócio. Não é nem para a plataforma, é para o seu negócio. Como um estudo de concorrentes em busca orgânica e algumas coisas nesse sentido. Tá? Para depois eu pensar em requisito técnico de plataforma e outras coisas. Tá? Então, naqueles projetos onde eu considero que a empresa ela tem uma cultura de SEO, tá? Muito mais do que simples técnicas e premissas, eu entendo o SEO como uma cultura dentro de uma empresa. Tá? Essa cultura ela surge desde a parte comercial, até a área de conteúdo, até na cabeça do dono. Tá? Porque na parte comercial, tem cliente meu que me pergunta qual a palavra-chave com maior volume de busca antes de fazer alguma compra. Tá? Estou dando um exemplo bem simplista, tá? Mas basicamente ele pergunta para mim como o produto que ele vai comprar está sendo buscado. Tá? E se compensa ele comprar esse produto. Ou seja, área comercial, área de conteúdo, o pessoal que escreve o conteúdo do produto. Né? Como que eu vou escrever o conteúdo desse meu produto, dentre outras coisas. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que pensar é nas premissas de SEO do meu negócio. Depois, que eu vou pensar na escolha da plataforma com base nessas premissas. Daí que eu pego na mão do cliente e vou de plataforma em plataforma, procurando entender se aquela plataforma ela satisfaz os requisitos de SEO e marketing digital que aquele meu cliente ele necessita. Tá? Wireframe e planejamento estrutural. Eu estou simplificando aqui. Né? A linha, se você for pensar, ela é bem mais longa do que essa. Mas simplificando para esse momento nosso aqui. Escolhi a plataforma, vou para o wireframe e planejamento estrutural. Daí começa um pouco mais o trabalho técnico de SEO. Onde vou planejar a categoria com base em palavra-chave, com base em produtos meus que vendem muito bem. Eu vou fazer a polêmica lista de migração de URLs. Né? Então, para o mecanismo de busca, eu tenho o meu site otimizado, né? Tem aquela otimização que o Léo... Cadê o Léo?
O Léo foi embora. O Léo foi embora? Ah. O Léo, ele mostrou de manhã, né, Léo? O Léo chegou. Ele mostrou de manhã o que seria uma URL otimizada. Eu fui lá, otimizei a URL dos meus produtos, conteúdo, está tudo perfeito, bonitinho. Daí, na hora de migrar, o que eu vou fazer com essas URLs? Como que eu vou dizer para o mecanismo de busca que essas URLs, ou elas mudaram, ou elas continuam as mesmas? Isso é muito importante também. E por que polêmica lista de migração de URL? Pelo simples fato de que as plataformas de e-commerce, pelo menos as que eu conheço, às vezes de uma para outra muda muito infraestrutura, tecnologia, entre outras coisas. E isso acaba impactando na anatomia da URL. A URL ela muda muito. Tá? Então, eu tenho que mostrar para o mecanismo de busca que aquela URL, aquela página que eu tinha, aquele universo que eu tinha perante um tema, mudou para essa nova URL e que é essa que ele deve continuar indexando, considerando e passando a reputação para essa URL também. Homologação e desenvolvimento. Eu tenho que ter um ambiente de teste onde eu vou ver esse site novo sendo construído pela plataforma, pela integradora, por quem quer que for. Tá? E, nesse ambiente em homologação, eu vou testar as minhas premissas de SEO. Tá? Aqueles requisitos de otimização de URL, de conteúdo, de title e description, né? Dentre outros que a gente já vai comentar um pouco mais aqui. Acompanhamento no Go Live. O acompanhamento no lançamento do site. Aquela lista de migração que eu fiz, ela tem que entrar na hora que se virar a chave da loja. Eu virei a chave da loja, essa lista de migração, ela tem que entrar e começar a funcionar. Para quê? Para quando o mecanismo de busca ou as pessoas entrarem na loja por URLs antigas, eles vão ser redirecionados para a nova. E a homologação pós-Go Live. Virei a chave, dou 10 minutos para estabilizar cache, algumas coisas, e já começo novamente a homologação e testes dessa loja nova. A migração. O desafio é minimizar os impactos. Tá? A gente tem aqui, eu peguei um gráfico de uma situação que eu peguei recentemente. Né? Era uma situação bem parecida com essa que eu mostrei, né? Que a pessoa liga, semana que vem eu estou mudando a loja, que bonito, né? Parabéns, né? Vou mudar a loja, gastei 1 milhão no setup, tudo isso daí. Aqui está o dia da migração. O que aconteceu? O resultado caiu. Né? E a gente vê que a migração foi ali pelo final de maio, início de junho, e está setembro ainda, o cara ele não se recuperou. Tá? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 meses de baixa, num ano de crise, onde as pessoas estão investindo muito para vender. Né? A gente tem um sério problema num cenário como esse aqui. Tá? E é triste que isso ainda é muito comum. Tá? Os impactos eles existem, pois para o mecanismo de busca se trata de um novo site com novas URLs. Então, por isso que é necessário toda a assistência da parte do consultor de SEO. Tá? O SEO, qual a missão do SEO nesse cenário? É mostrar ao mecanismo de busca que se tratam das mesmas páginas melhoradas e novas. As premissas básicas para a migração, entrando num ponto um pouco mais prático. Se a gente pensar no SEO como pilares, o SEO ele abrange aí a parte de conteúdo, tecnologia, usabilidade e reputação.
Então, conteúdo do site, propriamente dito. Texto, imagem, vídeo. A tecnologia envolve o quê? Linguagem de programação, versão de HTML, servidor, entre outras coisas. Usabilidade. O quão fácil é entrar nesse site. Né? Você consegue acessar facilmente os links das principais páginas. Você consegue encontrar facilmente as categorias. Qual é o sistema de navegação? O sistema de navegação tem um menu apto para a navegação do robô e de usuários com necessidades especiais. Tá? Muita gente se preocupa com o robô do Google. Tá, mas, frequentemente, alguns sites que eu entro para fazer algum tipo de trabalho, de consultoria, eu vou lá, tem um menuzão bonito lá, ele tem a versão do menu para o Google, né? Mas não tem a versão do menu para aquela pessoa que tem alguma necessidade especial para visão, necessidade especial motora, pessoa que navega por tab. Tá? Isso existe. Né? Então, é legal ter essa conscientização também. E a reputação... é o quê? Aqueles links que apontam para o meu site, aquela reputação que eu construí ao longo dos anos de vida do meu site. Né? Eu tenho uma página, que essa página ela tem uma autoridade muito bacana. Ela é uma página de categoria de um produto, onde eu tenho lá um material que explica como eu posso usar esse produto. Eu tenho e-books, eu tenho nessa página toda uma central onde eu posso me relacionar. Eu posso comprar aquele produto, né, e eu posso conseguir informações importantes sobre aquele produto também. Então, são esses pilares que eu vou dar mais atenção na hora da migração. Eu tenho que manter esses pilares para quando a minha loja migrar, eu conseguir minimizar os impactos dessa migração, de modo que o Google ele reconheça rapidamente que se trata do mesmo site, das mesmas páginas que ele já conhecia e que ele só tem que continuar entregando aquelas páginas por buscas relevantes para o cliente, para o usuário. O primeiro item, e na minha opinião, o mais importante, tá? É o redirecionamento de URLs. Né? Então, se eu tinha uma URL de um determinado produto, que era essa URL aqui. E no processo de otimização, no processo de migração, às vezes a gente aproveita para melhorar algumas URLs de produto. Né? Então, na plataforma nova, a plataforma nova ela me permite que eu tenha essa URL aqui, que eu considerei por algum motivo que é uma URL melhor. Tá? Eu vou ter que colocar essa URL na lista de redirecionamento. Eu vou ter que fazer aquilo que a gente chama de redirect 301. Tá? Então, normalmente, como que se faz isso no sentido prático? A gente faz uma lista que a gente chama de lista de para. Eu faço uma lista das principais páginas de produto, das principais categorias, das principais páginas com conteúdo ou institucionais do site e para onde que essas páginas elas devem ser redirecionadas no site novo. Isso, se não houver a possibilidade de redirecionamento de todas as URLs, o que seria um mundo perfeito. Só que quando eu troco a plataforma X pela plataforma Y, geralmente os sistemas eles não se conversam e fica impossível de redirecionar todas as URLs. Então, nós vamos fazer a eleição de algumas URLs que nós consideramos importantes para que elas sejam redirecionadas e para que o meu site ele não perca posicionamento por essas páginas através de palavras-chave importantes. Nós temos aqui uma premissa que envolve tecnologia e envolve reputação também. Por quê? Porque a reputação ela é da URL. Eu tenho aquela página que está aqui nessa URL e eu tenho links para essa página. Eu tenho links de fora, de outros domínios que apontam para essa página. Então, não é nem só questão da indexação. É questão de anos, né, que eu conquistei
links de outras páginas, outros domínios para essa página, que eu vou perder se eu não fizer o tratamento adequado dessas URLs. Tá? Quando vocês pensarem em migração, tá? Se eu posso dar um conselho, e o mais importante deles é esse, o redirecionamento de URLs. Tá? E é uma das questões, daí eu vou falar do que eu vi, não do que eu acho. Eu já migrei muito e-commerce, e eu já tive muito problema com plataforma em relação a isso. Tá? Hoje já está mais comum. Tá? As plataformas hoje elas já têm uma... elas já conseguem, de uma maneira mais eficiente, redirecionar o máximo de URLs possíveis. Tá? Mas é uma coisa que eu já tive muito problema com isso. Eu já vi muita gente tendo problema. Tá? E hoje é uma coisa que a gente consegue resolver de uma forma melhor. Faça uma lista das principais páginas, como eu falei, né, quando você for fazer o redirecionamento. Como que eu entendo quais são as principais páginas? Primeiro, a gente tem que fazer um trabalho, antes de escolher a plataforma até, para entender quais são os seus principais produtos, quais são as páginas desses produtos, quais são os produtos mais rentáveis. Tá? Quais são os produtos mais rentáveis e que aparecem no mecanismo de busca por palavras-chave relacionadas a ele? Então, eu já vou ter aí algumas pistas importantes para entender quais são as principais páginas do meu site onde eu não posso deixar de fazer o redirecionamento. Tá? Inclua aí categorias, páginas de produtos institucionais. Né? Os redirecionamentos eles precisam ser feitos no ato da virada de chave da loja. Canonização. O cara ele vai para uma plataforma nova, ele faz o redirect. Né? Uma outra coisa que eu tenho que tomar cuidado, além do redirecionamento, é o quê? Existem URLs que elas são formadas com www ou sem www. E a mesma coisa com barra no final. Então, eu tenho uma URL, eu tenho na configuração dessa nova plataforma, na configuração de servidor, ela entrega a URL do mesmo produto de duas formas. Isso é uma coisa simples, que às vezes a gente arruma e dá um baita resultado. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho a URL lá, domínio.com.br/proteínas/whey-protein. E eu tenho uma outra versão dela, é a mesma URL, só que com www no início. O que eu faço? Eu faço uma configuração no servidor que quando entrar uma URL, ele redireciona para outra. Isso evita o conteúdo duplicado e evita um monte de problema também. Tá? Uma coisa simples, ridícula, que às vezes muita gente não faz. Tá? Então, alguns sites que eu encontro, que eu vou dar consultoria, é uma das primeiras coisas que eu arrumo, porque ela dá um impacto grande e logo o cliente ele já percebe. Né? Então, é uma das primeiras coisas que eu faço, já paga a conta do projeto. Tá? E é uma coisa boba. Tá? Boba, mas muito importante também. Tá? O conteúdo. Atualize o conteúdo aos poucos. Né? O que eu vou fazer? Isso daí é uma preferência minha. Eu, primeiro, transfiro o conteúdo das principais páginas para o site novo. Da mesma forma que eu vou migrar as URLs também, eu vou redirecionar elas, eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V do conteúdo, e depois de alguns dias do site novo, eu começo a otimizar esse conteúdo novo. Eu, Eric, faço isso. Tem gente que prefere otimizar antes de migrar. Tá? Do que eu vi, de novo, não do que eu acho, do que eu vi, tá? Nesses anos trabalhando com SEO e com as migrações, com a migração de lojas que eu já fiz, você tem que mostrar para o mecanismo de busca. É quase que como você fosse mostrar que o site ele quase não mudou. Tá? Para você não ter um impacto muito forte, não entrar naquilo que a gente chamava antigamente de sandbox. Né? Você muda a página agora, né? Você cai para depois subir. Tá? Então, a minha sugestão, eu faço isso. Tá? Redirecionei as URLs, pego o conteúdo, faço um Ctrl+C, Ctrl+V para a plataforma nova, e depois de alguns dias eu começo a otimizar esse conteúdo. Quando o site ele já está sendo reindexado pelas suas URLs novas também no mecanismo de busca. Tenha em mente que o conteúdo customizado é aquilo que vai colaborar para a conversão. Né? Então,
se o cara, nesse tempo todo, ele só pegou o conteúdo do fornecedor, deu um Ctrl+C, Ctrl+V, é legal nesse novo site, né, eu fazer um conteúdo customizado, fazer um conteúdo bacana, um conteúdo que vai ajudar esse meu cliente. Tá? Mas eu sempre faço isso. Eu mudo do jeito que ele está primeiro. É uma estratégia minha. Tenha certeza que os links para as páginas mais importantes estarão na home. Ah, isso daí é uma outra coisa que, às vezes, o cara ele vende muito um produto através do link patrocinado e tu vai ver o posicionamento dele por aquele produto na busca orgânica, o posicionamento praticamente não existe. Ele está lá na 80ª página de resultados. Tá? Daí a coisa mais simples, né, que eu vou buscar é se aquele produto que vende tanto nos links patrocinados tem pelo menos um link para esse produto da home. E muitas vezes não tem. Tá? Então, a gente vai lá, não, esse produto você vende muito através de links patrocinados, só que está ficando caro, né? Está pagando muito o clique dele. Tu quer aparecer mais por ele, você quer aparecer por ele na busca orgânica, faz isso, coloca um link dele na home. A home é a sua vitrine. Né? O que você coloca na home? O que você coloca na vitrine de uma loja? Os produtos em promoção, aquilo que tu quer vender mais. Entendeu? O seu site é a mesma coisa. Tá? Uma coisa muito simples também. O sitemap XML. Eu mudei o site. Então, vamos imaginar o cenário. Eu redirecionei, eu estou mudando de plataforma A para a plataforma B, e na plataforma B eu não vou conseguir redirecionar todas as páginas do meu site. Existe alguma limitação lá na plataforma nova, onde eu só vou conseguir fazer o redirecionamento de 200 URLs. Tá? E as outras URLs do meu site? Eu tenho 1000 URLs. O Google vai ter que descobrir elas e indexar elas novamente. Tá? Uma ferramenta fácil para garantir a indexação de todas as páginas do seu site novo é o Sitemap XML. Né? Que hoje, a maior parte das plataformas já tem isso nativo. Né? A partir do momento que você pinga um produto, você cadastra um produto novo, ele já coloca esse produto nesse chamado protocolo. Tá? Um lugar onde vocês podem encontrar mais informações, eu não vou entrar no Tecniquez aqui, mas eu recomendo que vocês procurem mais sobre isso. E quem tiver dúvidas e quiser falar comigo no Coffee Break sobre Sitemap XML, sobre outras coisas, eu estou disposto também. Tá? Vocês podem encontrar mais informações no sitemaps.org/pt_br. Tá? Ele é um protocolo de indexação. Ele vai garantir que todas aquelas milhares de páginas do seu e-commerce elas vão ser indexadas. Então é importante que nessa migração eu tenha esse sitemap configurado pela plataforma também, para que eu tenha menos impacto ainda. Velocidade. A gente falou aqui em alguns períodos de manhã sobre velocidade. A velocidade ajuda a aumentar, perante o mecanismo de busca, a relevância da sua página. Tá? E se você pensar, o Léo comentou de manhã a questão da imagem. Tá? Às vezes eu vejo algumas consultorias de SEO falando, não, mas para o seu site ficar mais leve, tu tem que diminuir o número de JavaScript, diminuir não sei o quê. Cara, eu pego sites que sim, o JavaScript está pesado, os comportamentos eles estão pesados, só que a imagem que o lojista coloca, tá, é uma imagem, né, na verdade, de 5 mega, meu, sabe? E tem essa ferramenta aqui, Testing. Tá? É uma ferramenta muito boa, tá? Não precisa ser técnico para entender essa ferramenta, que ela chama webpagetest.org. Ela mostra o carregamento do seu site através de ciclos e documento por documento. Tá? Ela mostra, e daí você vai ver o nome dos arquivos. Daí tem JS, né, que o cara de SEO está brigando lá com o cara da TI, né, com o cara da plataforma, né, liga e xinga, né, tá. Eles estão brigando, e quando tu vai ver, tem ali o JPEG que está consumindo quase metade do tempo de carregamento. E é uma coisa ridícula,
mas ridícula de se resolver. Tá? E muita gente não resolve. Tá? Tratamento de erros. Eu vou mudar para essa plataforma nova, vai ter alguma página importante que tu vai esquecer. É impressionante. Sempre tem uma página. Tem aquela página que nossa, tu nem lembrava daquela página e por algum motivo, né, isso vai gerar um link quebrado. Né? Às vezes tem algum posicionamento para ela no mecanismo de busca, o cara vai clicar, ele vai entrar no site, aquela URL não existe mais. Né? Tenha o que a gente chama de página de erro 404. Bem-humorada. O bom humor ele funciona bem nesses casos. Tá? Tem um bem legal que é o do Loja do Suplemento, né, que tem aqui, ó, ops, faltou a força, né, a página não pôde ser carregada, né, teve algum problema. Né? Então tenha alguma mensagem de erro, né, que ela tenha alguma mensagem de bom humor. Tá? Esteja preparado também para os dispositivos móveis. Tá? Se você já vai fazer uma migração para uma plataforma nova, já prepare a sua loja para o dispositivo móvel. Tá? Eu vi gente migrando no início desse ano, né? Vou migrar o meu e-commerce e tal, e quando eu falei de dispositivo móvel, a plataforma quase teve um chilique na mesa de reunião. Tá? Eu acho que a gente nem precisa falar da importância, de novo, aqui de dispositivo móvel, né, de você ter um site mobile. Né, todos os palestrantes eles falaram sobre isso daqui. E tem uma ferramenta muito legal, que é essa ferramenta do Google, Webmaster/Tools/Mobile Friendly, que ela testa se o seu site ele é compatível com os dispositivos móveis também. Tem um processo semanal, pelo menos nos primeiros meses, da checagem desses itens de SEO para migração. Tá? Então eu tenho essa lista de migração, tá? Essa lista de premissas, tá? Que ela é bem extensa. Lancei o site novo, alguns itens ficaram pendentes. Tem um trabalho semanal de checklist desses itens. Tá? Eu já vi alguns casos de itens que estavam ok, eu ia testar uma semana depois do Go Live, uma semana depois do lançamento, e ter alguma coisa que voltou. Né? Então seja bem organizado em relação a isso, e pelo menos uma vez por semana, faça esse checklist, para ver o que está ok e o que não está. Tá? Pense nas premissas de SEO, tenha plano de alterações do que precisa melhorar, faça a execução, o monitoramento desse item e volta para a lista de premissa de novo. Nesse período, onde a busca orgânica ela pode cair por 1, 2, 3 semanas, tudo vai depender do cuidado que você vai ter antecipado antes de migrar a sua loja. Você pode apostar um pouco mais nos links patrocinados. Você pode usar os links patrocinados para apoiar a sua estratégia de encontrabilidade. Eu vou ficar 1, 2 semanas com problemas na busca orgânica, eu vou investir no quê? Nos links patrocinados para continuar aparecendo. Né? Então, eu não posso perder a venda de certos produtos. Então, já prepare também uma verba extra para você trabalhar os seus links patrocinados nesse período. Né? Pense nos produtos que são exclusivos, com maior rentabilidade e onde a marca é mais reconhecida também. Basicamente, esses produtos eles têm que estar também naquela lista de produtos onde eu vou mudar, né? Onde eu vou fazer o redirecionamento de URLs. Direciona uma verba maior para esse período. As URLs, às vezes o cara ele já tem uma campanha de link patrocinado. A campanha de link patrocinado é um outro problema que a gente vê frequente também. A campanha de link patrocinado ela tem uma URL. O cara ele vai lá, ele clica na URL e vai para a página do produto. Se as URLs do site mudaram, o que eu tenho que mudar também? As URLs da campanha. Né? E tem gente que esquece disso. Tá? Isso também está no checklist de SEO. Imagina só, né? O cara que esquece de fazer o redirecionamento
Ele esquece de fazer o redirecionamento das páginas, né? E esquece de colocar o URL nova na campanha também. Tá? Foco em desempenho. Lancei o site novo, faz análise de funil de conversão, faz teste A/B, vê se tudo continua da mesma forma. Tá? Eu lancei o site novo, eu tenho que testar esse site, tenho que estressar os testes. Tá? Ah, Eric, mas vocês não fazem os testes antes? Sim, mas na hora que muda a chave, sempre tem algum tipo de problema. Tá? Sempre tem, sempre. Tá? Não tem, Eduardo? Sempre tem algum problema. Né? Então, é por isso que a maioria das plataformas, às vezes elas fazem a mudança do site, elas giram um botão, sei lá, meia-noite, 1h da manhã. O tráfego no site ele é menor, né? Então qualquer problema ele já é resolvido rapidamente também. Tá? Dicas extras. Antes de escolher a plataforma de e-commerce, elabore uma lista de requisitos de qualidade e operações necessárias. Né? O que você precisa, você vai mudar de plataforma, o que você espera dessa plataforma nova? Né? E procure conhecer os e-commerces das plataformas selecionadas. Eu vou escolher uma e-commerce, uma Movin, uma Vtex. Né? Eu vou escolher qualquer plataforma. Eu não vou nem conversar com o comercial da plataforma antes. Né? Eu vou olhar as lojas. Eu vou entrar lá no site da plataforma, ver quem são os clientes e olhar as lojas. Procurar conhecer os donos dessas lojas também, para ver o que eles têm de depoimento em relação àquela plataforma. Tá? Seja organizado. Tem um plano de migração e integração. Por que migração e integração? Porque você tem que se preocupar com a migração de todo o conteúdo de uma plataforma A para B e integração, porque geralmente uma mudança de plataforma ela envolve até mais de 20 profissionais. Eu já tive reunião por Skype numa migração que eu acompanhei da loja Motorola, tá? Que tinha Brasil, México, Estados Unidos e um cara no Chile. Tá? Então, são pessoas falando, um português, o outro espanhol, o outro inglês. Essas pessoas elas têm que se entender e elas têm que estar todas na mesma página. Né? Então, seja organizado. Tanto a organização de tarefas do que da responsabilidade de cada um. Né? Tem uma lista de todas as tarefas necessárias na hora dessa migração. Tá? Ela pode ser uma lista com estado de cada uma das tarefas. Eu recomendo esse software aqui, o meowproject.com. Você pode usar as tarefas que estão aguardando, iniciadas, realizadas, contar tempo de cada uma das tarefas. É um jabazinho, tá? Fui eu que fiz esse software aqui. Tá? Tá? Ou seja, você usando o Meow Project, ou Runit, ou Basecamp, qualquer ferramenta, seja organizado. Só não use planilha, pelo amor de Deus. Tá? Porque as planilhas elas se multiplicam, né? Não use planilhas. Tem uma padronização de integração do projeto. Isso é muito importante. Tá? Eu já trabalhei em projeto, tá? Onde eu estava lá meia-noite esperando a migração e ninguém falava comigo no Skype. Né? Daí eu liguei para um dos programadores responsáveis, né, que estariam de plantão para o processo de migração. Ele falou que ele nem sabia que loja era aquela. Impactos. Conversa com o cliente sobre o impacto. Né? Às vezes o cliente ele vai lá, ele paga muito caro num setup de plataforma de e-commerce, ele paga caro numa consultoria de SEO e ele tem uma expectativa que às vezes essa expectativa ela não vai ser cumprida. Então, conversa com o cliente, fala para ele que ele não vai ter resultado amanhã. Né? Fala para ele que ele vai ter um período que ele vai cair, vai subir, e aí com muito trabalho, com muito suor, em 4, 5 meses ele vai começar a ter bons resultados de busca orgânica, talvez até além da expectativa que ele tinha no início. Só que a principal variável aí é tempo. Tá?
Você não faz uma mudança no seu site hoje esperando resultado amanhã em busca orgânica. Se você faz isso, não é a busca orgânica que você está procurando. Testes. Troquei pelo site novo, aquilo que eu falei. Testa, testa, testa e testa de novo. E todas as vezes que você testar, você vai encontrar algum erro. Tá? Toma cuidado com isso. E um conselho, encontrei o erro, corrija o erro. Não deixa para depois, porque a lista de prioridades sempre tem a prioridade de mais alguém que para ele é mais importante. É por isso que é tão importante também, pelo número de profissionais que estão trabalhando na migração, você ter um plano de integração dessas pessoas muito forte. Tá? Nos projetos que eu trabalhei, onde os profissionais que estavam envolvidos na migração, eles não tinham uma integração única de informação, esses projetos eles tiveram problemas. Tá? No momento da migração, tem muita gente que esquece do tagueamento do Google Analytics. Né? O cara vai lá, migra o e-commerce, né, e ele vê os dados no Google Analytics lá embaixo. Né? Daí ele vai lá, ele testa o carrinho de compra, né? Ele testa várias coisas. Ele só esquece de falar com um cara de tagueamento que não estava integrado no projeto, não estava sabendo que o e-commerce mudava hoje. Né? E tem uma ferramenta muito simples, que é uma extensão do Chrome, que é esse Google Tag Assistant. Tá? Você instala lá, é de graça, pelo menos a tag base ele encontra. Tá? Daí você tem que fazer o tagamento de e-commerce e outras coisas. Tá? Prestem bastante atenção nisso também, porque às vezes você tinha um site que ele era todo tagueado para e-commerce, mudou, tem a loja nova e não foi tagueado corretamente. Metas. Não esqueça também de configurar as URLs de conclusão de meta, principalmente se você mudou elas. Então, não é só no redirecionamento que eu tenho que prestar atenção. Né? Eu tenho que atualizar o URL de campanha, eu tenho que atualizar o URL de conclusão de meta. Né? Muita gente esquece isso também, depois eu vou ter problema para captar as minhas conversões e outros números. Fazendo um outro jabazinho aí, a gente tem uma ferramenta, o ip.com.br/teste SEO, que essa ferramenta aqui, ela testa landing page por landing page. Ela está na versão beta, a gente testa alguns itens básicos para SEO. Né? Você faz lá o teste, ela mostra rapidinho o resultado. Tá? E a gente está evoluindo cada vez mais. Agora ela consegue testar também a URL, que você colocou ali, e se essa URL ela já se posiciona por uma, duas ou três palavras-chave que você coloca ali no ambiente de teste para testar essa página. Eu disponibilizei também no blog da WIP um checklist de migração. Ele não é o checklist completo, tá? Porque daí o checklist completo ele já entra um pouco mais no escopo de consultoria, né? Lembrando o pulo do gato. Tá? O gato ele não conta o pulo do gato, então é um checklist básico, tá? Com vários itens e linkando para outros artigos também que falam sobre cada uma dessas premissas. Tá? Entrem lá, se vocês tiverem alguma dúvida, me escrevam também. É isso, pessoal. Valeu. Vamos lá para as dúvidas. Já temos uma aqui. Oi, Eric. Oi. Carlos. Oi, Carlos. Eric, assim, ó, alguns clientes que eu pego, na verdade, quase todos, né? Eles têm aquela chamada vidas passadas, né? Ó, vida passada. Tu vai lá na Webmaster Tools, aí tu vê um monte de fantasmas lá dentro. O que eu estou enfrentando, não sei se é alguma coisa do Google nos últimos 6 meses, por aí 6, 8 meses, é que ele está acusando muito o URL inexistente de XMLs antigos, que nem estão mais lá. Tu saberia dizer assim, como que eu detecto isso, tiro isso, sendo que esse XML nem existe mais? Detectar ele já detectou, né? Não, sim, já detectou, mas como é que eu faço ele esquecer de Primeiro, você tem que ver se a sua URL ela existe ainda, né? Não existe mais. Então, pela própria ferramenta, pelo próprio Google Master Tools, né, você pode pedir para eles considerar aquela URL. Só colocando um novo XML lá e, Isso. no caso ali... Geralmente, o que ele faz? Ele pega o XML novo, tá, e ele atualiza
a lista de URLs que o site tem. Tá? As outras URLs que ele não encontra nesse XML, ele começa ou ignorar elas, entendeu? Ela fica indexada, mas ele começa a ignorar ela de novos posicionamentos. Tá? Isso, a própria ajuda de Webmaster do Google diz isso. Ou ele ignora, ou ele desindexa ela. Tá? Isso é automático e eu não tenho uma perda sim. muito... Ou tem aquela ferramenta de remoção de URL do próprio Google. Só você ir lá, colocar ela e falar, essa URL não existe mais. É o que eu uso. Exatamente. Obrigado. Nada. Mais dúvidas? Quem? O Léo não pode. Pode sim, tô brincando. É uma dúvida rápida. Esse cara que vocês estão vendo aqui, ele influenciou toda uma geração de SEO. O livro que o Denis tem, eu também tenho. E todo mundo que começou com SEO muitos anos atrás tem o livro dele. Ele foi um dos precursores em SEO no Brasil. E a pergunta é simples, quando é que sai a atualização do livro? Porque ele já tem muito tempo, está um pouco desatualizado, embora muito dele ainda sirva. E a gente, infelizmente, hoje no Brasil não tem material. O teu material é um dos poucos, um dos únicos que existem. E quando é que sai a atualização do livro? Pô, tu falou isso daí até arrepiou. Obrigado pelo depoimento. Tá? Vontade não falta. Tá? Como eu criei a minha agência esse ano, né? Eu sempre trabalhei em várias agências aqui no Brasil. Criei minha agência esse ano e o tempo ficou um pouco mais escasso, mas desde fevereiro eu já estou trabalhando numa nova edição, tá? Desde fevereiro. Não vai sair pela mesma editora, ele vai continuar sendo um livro voltado para projetos, mas voltado também a essa questão de cultura de qualidade dentro dos e-commerce, né? Cultura de qualidade voltando para SEO, conteúdo, etc. Eu só não entendi o que tu dizer com, tipo, abrir minha agência e tá faltando tempo. Como assim? A gente trabalha pouco, né? Mais dúvidas? Quem? Lá. Peraí. Temos uma aqui e uma lá. Vamos começar por aqui. Eric, eu tenho uma dúvida, como eu comentei antes. A gente tem muitos projetos de clientes com muitos SKUs. Ou seja, é normal migrar um site com 3, 4, 5 milhões de URLs. Isso aí. Tá? E uma dúvida que surge sempre, eu já botei isso em algumas discussões com o Denis em pauta e, de repente, ouvi uma outra opinião. Quando a gente faz migração de plataforma de e-commerce de livros, eu estou falando especificamente do mercado editorial, o cliente acaba aproveitando aquela deixa para dar uma higienizada no catálogo, porque Sim. isso interfere diretamente em performance e uma série de fatores. E a grande dúvida que gera é a seguinte, beleza, fazer 301 de produto para produto, barbada. Vamos fazer e vamos resolver esse ponto. A questão é como eu faço um redirect para um produto que não mais existe, porque no mercado de livros isso acontece, um título esgota, ou seja lá o que for. Qual estratégia que tu recomenda? Eu já vi diversas opiniões e eu queria saber o teu ponto de vista quanto a isso. Tá. O meu ponto de vista, ele diverge de outros profissionais da área também. Tá? Taca fora. Não se preocupa. Eu já vi gente falando assim, mas tem um URL daquele produto, daquele livro que não se vende mais, quem sabe eu redireciono para outro produto. Esse produto tem a ver, sabe? É isso que eu fico pensando. É uma URL que ela garante tanta popularidade, tanta reputação, assim, que compensa eu me preocupar com ela, sabe? Então, no meu caso, tá? A minha opinião, eu penso sempre no dinheiro. Tá? E-commerce é assim, não adianta... Tem muita gente que fala sobre conceito, mas não sei o quê, porque o usuário... Tem que pensar as regras de negócio, eu falo isso para muitos clientes, as regras de negócio, elas se sobrepõem às premissas de SEO. Tá? Então, se não forem URLs relevantes, que eu entenda que ela vai ter algum impacto de SEO presente ou futuro, tá? Taca fora. Eu nem esquento a cabeça. Eu me preocupo com aquilo que está vendendo, com aquilo que tem que redirecionar, com aquilo que é popular e com aquilo que posiciona o site.
Tá? É uma URL que nunca mais ninguém viu, não tem nenhuma visita, não tem nada, né? É necessário fazer uma higienização. O cara ele só manteve aquela página porque alguém mandou, porque ele esqueceu, entendeu? Se eu não ver sentido em nenhuma dessas variáveis que eu te falei, taca fora. Pode? A dificuldade está justamente em estudar cada caso a caso. Se eu tenho um mix pequeno, eu consigo minerar isso fácil. Ou seja, tipo, porra, essas 50 aqui vou mandar são importantes, as outras todas mando para o espaço. Só que o que acontece? A análise ela se dá da seguinte forma. Estou colocando um problema que a gente vive diariamente, né? Porque, sei lá, metade dos nossos projetos de e-commerce de livros são migrações de plataforma. Então, eu vivo muito essa questão de migração. Então, vou te dar um caso prático. Quando um livro muito importante, e eu faço para editora, um caso clássico, se alguém acompanhou a Kozak Naif, uma editora fodástica na área de artes e tal, vai fechar as portas essa semana, então causa no mercado livreiro. Quando é uma substituição de edição, o redirect a gente faz para a próxima edição e resolve a vida. Isso. E vai embora. É um caso que compensa. Compensa, sei lá, a gente... Exatamente. Sei lá, material de direito, um livro de direito troca a cada 6 meses porque ele perde jurisprudência, então tem que ter uma série de fatores que para a gente é muito óbvio. Mas é um livro que ele gera um tráfego orgânico para o cara, como editor, porque ele era o único que tinha aquela porra daquele livro. Então, o cara tem um tráfego expressivo de um livro que não faz o menor sentido. Redireciona esse cara para onde? Para lugar nenhum, joga um 404, manda ele para o concorrente. O que eu faço com esse tráfego? Eu vou te dizer o que eu já fiz em um caso bem parecido, não era livro, mas era um caso de um produto que não era comercializado mais. Tá? O que eu fiz na época? Isso daí foi há 3, 4 anos atrás. Eu disse assim para ele, mantenha essa página, deixa o conteúdo sobre o produto, tira o botão comprar, tira outras coisas, tá? E deixa links de outros produtos semelhantes na mesma página. Ó, nós não temos mais esse produto, o produto não é mais comercializado, ele era usado para tal coisa, com a mudança no mercado de tecnologia, agora o produto que é mais usado nas casas brasileiras era um produto doméstico, é o XPTO, entendeu? E já tinha um link para a página de produto, então eu mantinha a página referenciando outras páginas. E eu tive muita conversão, porque eu tagueei os links que eu coloquei, né, eu tive muita conversão oriunda dessa página nessas outras páginas de produtos que eles eram e não eram semelhantes. Tu resolveu o problema do consumidor, dizendo isso não existe mais, agora é isso. Essa é a chave, resolver o problema do consumidor. Obrigado. Então, são essas páginas que eu procuro. Tem mais alguém? Tinha mais alguém? Tem aqui atrás. Olá, tudo bem? Oi. A questão de indexação, ela é uma coisa que é bastante variável, assim, né? Muda com bastante frequência, né? Recentemente a gente sabe que houve mudança no código do Google para reindexar e dar novas relevâncias em outras coisas, né? Eu queria te perguntar assim, o que tu considera assim como coisas mais importantes nessa regra da indexação, né? E o que mudou mais assim dessa atualização para o que estava anterior? Primeiro que eu sempre tive uma... Eu vou usar o gancho dessa pergunta para explicar um pouco daquilo que eu busco como profissional de SEO, tá? E como que eu desenvolvi esse ano uma forma de trabalhar com SEO, tá? Eu sempre, quando eu vou começar algum trabalho, eu penso em fazer um trabalho, da mesma forma do livro que eu escrevi sobre SEO, um trabalho mais atemporal possível. Tá? Por quê? Porque realmente cada atualização de algoritmo do Google, alguma coisa assim, gera um rebuliço no mercado que, na minha opinião, é um pouco exagerado. Tá? Eu vejo muita gente falando, não, porque a regra, porque o mundo vai acabar, porque o Google vai acabar. Já mataram o SEO milhões de vezes. Todo ano o SEO está morto, eu perdi minha empresa, não sei o quê. Tá? O que é um trabalho atemporal? Lá em 2006, quando eu fazia as minhas primeiras otimizações, trabalhava nos meus primeiros projetos de otimização de sites,
existia uma técnica que dava muito certo, que chamava Doorway Pages. Tá? Pouca gente que trabalha com SEO hoje conhece isso, dessa nova geração. Tá? Doorway Page, entre outras técnicas que você utilizava, e que hoje o Google, além de não dar certo, são consideradas técnicas abusivas. Tá? Desde aquela época, eu já procurava pensar em coisas que futuramente não gerariam punições ou não gerariam problemas do ponto de vista de SEO. Tá? Então, eu, sendo bem sincero para ti, eu acompanho, para todos aqui, eu acompanho pouco as atualizações, embora eu acompanhe, e me preocupo muito pouco com elas. Tá? Eu sempre tive um foco muito forte nesses pilares que eu comentei com vocês aqui, que são pilares de um site que, independente da preocupação de SEO, se preocupa com qualidade. A partir do conteúdo. Né? Vamos pensar aqui como consumidor, vamos deixar de pensar que o Google existe. Se eu tenho o conteúdo da loja A exatamente igual o da loja B, isso porque eu simplesmente fiz um Ctrl+C, Ctrl+V no conteúdo do fornecedor, é óbvio que eu vou ter um consumidor que vai procurar esse produto em mais alguma loja, para ver se acha um conteúdo interessante, para ver se acha um conteúdo que difere e mostre mais informações. Né? E a duplicação de conteúdo hoje ela é um grave problema para quem pensa em SEO. Tá? A parte de não fazer keyword spam, né? Não ficar espalhando palavra-chave à toa. Né? Como o Léo estava falando de manhã, o iPhone, ele deu o exemplo do iPhone 6, muito bem colocado. Entendeu? Isso, para mim, há muito tempo, né? E para outras pessoas da velha guarda de SEO, há muito tempo já parecia uma coisa, sabe, média, uma coisa, né, medíocre. Eu sempre gostei muito de estudar a parte que fica atrás do Google, a inteligência artificial. Né? Tem um livro de inteligência artificial, que é um livro que deve ter umas 1000 páginas. Tá? E eu gosto, porque é a minha área de formação, a ciência da computação. Né? E um dos escritores do livro, ele era diretor de qualidade de busca no Google. E ele explicava o caminho de um robô de busca. Como que funcionava a lógica, mas de uma forma bem programação mesmo. Uma pessoa leiga pega aquele livro e não consegue ler ele. Né? Eu sempre gostei dessa parte, para poder fazer aquilo que todo mundo, na verdade, tenta fazer, uma reengenharia no mecanismo de busca. E quando você pensa na reengenharia no mecanismo de busca, você pensa que ele tenta se aproximar cada vez mais da cognição humana. A cognição humana, ela busca o aprendizado. Nós aprendemos a cada atitude nossa. Né? Então, quando você me pergunta o que é mais importante hoje em termos de indexação, é você ter um site que ele esteja adequado do ponto de vista técnico, para que o mecanismo de busca ele consiga entrar nesse site, e ele esteja adequado do ponto de vista de conteúdo, para consumir esse conteúdo único, exclusivo do seu site. E quando eu falo de tecnologia, levanta a mão aqui para mim, quem faz o monitoramento do seu site, o monitoramento para ver se o site ele cai ou não. Muito bem é os que fazem, mas muita gente ainda não faz. Por que o mecanismo de busca ele vai entregar um site que ele cai toda hora? Se ele entra no site, o site caiu, por que eu vou continuar deixando esse cara na primeira página? E é uma coisa tão básica, tão boba, que as pessoas não monitoram. E é tecnologia, é infraestrutura. Né? Os meus servidores, eles estão lá na Amazon, nos Estados Unidos. Tem algum benefício de eu ter os meus servidores lá ou aqui no Brasil para o mecanismo de busca? Fica para vocês pensarem. É uma questão bem polêmica que eu vejo pouca gente discutir também. Tá? Então, quando eu falo de tecnologia, é isso. E conteúdo é o que nós já falamos também a todo momento aqui. Talvez seja redundante, devido a várias exposições que já foi colocado durante o dia de hoje, mas você falou muito de migração. E aquele que está nascendo, alguma dica de SEO, aquele que está colocando, está para colocar no ar por pouco, para dias aí, alguma dica matadora? Me procura. Assim, brincando.
Aquele início que eu mostrei naquela linha do tempo reflete bem isso daí. É você entender as premissas de SEO primeiro para o seu negócio, independente da plataforma, para depois você ter as premissas de SEO. O que é premissa de SEO para o negócio? Eu vou vender televisão, quem são meus concorrentes que estão vendendo televisão? Esses caras, eles aparecem como em busca orgânica no Google, como em link patrocinado, quanto que eles gastam, eu consigo estimar isso por algumas ferramentas de inteligência. Né? Quais são as palavras-chave, como que eles organizam as páginas dele, como que eles organizam o conteúdo do site, como que eu vou ter que trabalhar. Daí sim eu vou organizar as premissas de tecnologia, tudo isso com base nesses concorrentes, e vou sentar de plataforma em plataforma para ver quem que cumpre com isso. Mas me procura. Tinha muito mais pergunta ainda, tem gente pedindo para fazer pergunta, mas a gente está com o tempo muito apertado. Falamos no café. Então vamos falar no café e depois na mesa redonda também, se tu puder ficar, Eric, aí a gente te coloca na mesa redonda também. Cara, muito obrigado, parabéns. Eu agradeço. Valeu, gente. Muito obrigado mesmo. Valeu.